Bom dia a todos. É muito bom estar aqui para estudar um pouco mais de Bíblia com vocês. A nossa EBD continua nesse formato remoto. Em breve nós poderemos voltar presencialmente, mas hoje nós seguimos um pouco mais nessa persistência e nessa paciência da EBD à distância. O tema da aula de hoje é interpretação bíblica. A ideia é que a gente aprenda o básico de como entender a Bíblia, de como ler ela e realmente obter o sentido, o significado do texto de uma maneira saudável, adequada e conduzida pelo Espírito Santo. A primeira questão que a gente deve se fazer é qual é a necessidade de interpretação. Algumas pessoas podem argumentar que a Bíblia não precisa ser interpretada. Mas antes de entrar na discussão do texto bíblico em si, deixa eu propor um outro exercício mental. Suponha que você receba uma mensagem de texto com as seguintes palavras: faça o que você quiser. O que significa esse texto? Na maior parte das vezes, esse texto vai significar exatamente o contrário daquilo que está escrito. O texto pode até estar dizendo, faça o que você quiser, mas a pessoa que te enviou tinha a intenção que você não fizesse o que você queria. Como que pode um texto então carregar um significado diferente daquilo que está escrito? Como é que nós podemos então entender qual que é o significado desse texto, se é algo tão diferente do que está escrito? Mas apesar disso, nenhum de nós realmente reclama ou acha absurdo ou completamente incompreensível essa interpretação. Por quê? Porque em todos os momentos, em qualquer ato de comunicação, qualquer ato de fala, qualquer momento que nós estamos lendo um texto, nós estamos interpretando. Nós estamos praticando essa área, que é a interpretação, que é a famosa hermenêutica. Então nós precisamos fazer isso até para simples mensagens de texto. Numa mensagem de texto, você sabe qual é o significado porque você conhece o autor. Você sabe quem enviou essa mensagem. Você sabe qual era a intenção dele ou dela. Você sabe qual era o sentido e qual que era o efeito que essa pessoa queria causar em você. É porque você conhece o autor e os contextos em volta que você é capaz de entender então o texto, de interpretar o texto e chegar ao significado original. Então observe isso. Para encontrar um significado de uma simples mensagem, você precisa conhecer o autor, conhecer os contextos. Isso é válido também para a Bíblia. Outra coisa, esse texto, essa mensagem só pode significar uma única coisa. Nesse caso, a gente já viu que o significado era que você não poderia fazer o que você quisesse. Esse era o único significado que o autor dessa mensagem tinha em mente quando ela mandou o texto. Ou seja, em uma mensagem, em um texto, o significado é único. O mesmo também vale para a Bíblia. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, o significado do texto também é um só. Nós temos muito essa mania de defender de que a Bíblia é viva, e nós interpretamos essa tendência de dizer que a Bíblia é viva como sendo uma característica de cada vez que você lê o texto produz um significado novo. Mas isso é um completo absurdo. O significado de um texto só pode ser um. Então nós precisamos manter isso em mente quando nós estudamos a Bíblia. Agora vamos falar um pouquinho de texto mesmo. Vamos abrir a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 15 até o versículo 21. Eu vou fazer a leitura desse texto aqui na NVI. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 15 até o 21. O texto diz assim: Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz, vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia
da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esse texto é muito importante para quem quer entender a natureza das Escrituras, qual que é realmente a natureza do seu conteúdo. Por quê? Aqui o apóstolo Pedro ele está explicando como aquilo que foi escrito, os evangelhos, todos os testemunhos da vida de Jesus, não foram histórias inventadas, fábulas, como ele coloca. Não, ele viu essas coisas. E porque ele viu, essas coisas são confiáveis. Essa é uma pergunta que nós, como cristãos, devemos estar sempre prontos para responder. Por que nós acreditamos na Bíblia? Por que nós colocamos tanta esperança e tanta confiança nas promessas que nós lemos nesse livro? Afinal de contas, por que esse livro é mais sagrado e mais especial e mais confiável do que qualquer outro livro de outra religião ou de qualquer outra maneira de pensar ou ideologia? Bem, nós devemos olhar para essa questão primeiro de 2 pontos. Primeiro, nós partimos dessa perspectiva de que Deus falou com homens e mulheres. E para que a sua palavra fosse preservada, e primeiro para que ela pudesse ser entendida, Deus tinha que falar na língua dos seres humanos. Deus não poderia falar em uma língua celestial que nenhum de nós entende. Ele não poderia falar em um idioma que é somente celestial. Isso não faria sentido nem para os primeiros leitores e nem para nós. Deus só poderia então entregar essa mensagem através das línguas que as pessoas já falavam, de suas culturas, de seus costumes. Deus deveria se revelar então nessa própria situação em que as pessoas viviam. Não há outra maneira. Somente assim as pessoas poderiam compreender a mensagem de Deus. Então por isso que foi necessário que a Bíblia fosse escrita em coautoria do Espírito Santo, mas também com seres humanos. Então nós poderemos entender também. Mas além disso, e talvez por causa disso, muitos questionamentos podem ser feitos. Um livro humano pode ser confiado? Quando pessoas escrevem, as pessoas não cometem erros? Será que não existem ideologias ali no meio? Será que não tem coisas que são mentiras? Continua o questionamento. Como podemos confiar na Bíblia? E esse texto de 1 Pedro, ele é muito interessante, porque ele vai lançando para nós os fundamentos de por que nós podemos confiar. A primeira coisa que Pedro vai fazer questão de dizer é que ele viu essas coisas acontecerem. Ele vai falando que ele observou, ele foi testemunha ocular. Então, a primeira coisa que nós podemos dizer é que a Bíblia ela é uma coleção de documentos históricos confiáveis, escritas por testemunhas oculares. Ou seja, a Bíblia conta histórias que são confiáveis, que de fato aconteceram e que foram escritas por pessoas que observaram essas coisas acontecendo. Não foram escritas muito tempo depois, não, foram escritas pelas próprias pessoas que viram. As pessoas que viram Jesus no seu ministério escreveram essas coisas. E isso é muito melhor do que uma história que foi escrita por um tempo muito tardio, como é o que acontece em algumas histórias, por exemplo, de Maomé no Alcorão. Não, a Bíblia foi escrita por testemunhas oculares, pessoas que viram. Só que mais do que isso, a Bíblia foi escrita por testemunhas oculares no tempo de vida de outras testemunhas oculares. Então imagine a seguinte situação. Alguma pessoa escreve uma história sobre Jesus e essa história começa a circular na igreja primitiva. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que naquele momento existia cerca de 500 pessoas vivas que viram Jesus ressurreto. 500 testemunhas oculares de que Jesus ressuscitou. Então tinha muita gente que conheceu Jesus. Se alguém que escreveu uma história sobre Jesus, uma história que não fosse verdadeira ou que contivesse erro, estivesse ali circulando essa história, essas testemunhas oculares poderiam facilmente desmentir essas histórias. Elas poderiam falar, não, eu vi, eu estava lá, não foi assim que aconteceu. O fato da Bíblia ter sido aprovada pela igreja primitiva e ter sido preservada é sinal de que esse relato que nós temos é confiável. É uma história que nós podemos colocar confiança e fé, porque testemunhas oculares escreveram e foram confirmados por outras testemunhas oculares. Continuando nessa linha, outro fato interessante é que até aí, tudo bem, a Bíblia é só um texto confiável, mas o que ela tem de especial em relação a outros livros? Bem, ela é especial porque ela conta
histórias sobrenaturais que aconteceram em cumprimento de profecias específicas. A vinda de Jesus, o ministério de Jesus, seu sacrifício e ressurreição se deu em cumprimento de profecias específicas. Tem profecias incríveis em todo o Antigo Testamento apontando para Jesus, que se cumprem de uma maneira magnífica. Esse cumprimento de profecias foi uma prova cabal de que Jesus era de fato um Messias, que ele era o Cristo e que ele era confiável. E a Bíblia recebe essa confiança porque ela mostra de que profecias muito antigas, de séculos antes, se cumpriram com perfeição em Jesus. E além de dizer que a Bíblia é então um documento histórico confiável, escrito por testemunhas oculares, no tempo de vida de outras testemunhas oculares, que conta histórias sobrenaturais que se deram em cumprimento de profecias específicas, ela ainda alega que seus escritos têm natureza divina e não meramente humana. Ou seja, a Bíblia, ela se declara como sendo então uma escritura que é a palavra de Deus para nós. É isso que Pedro disse aqui. Ele disse que esse registro é confiável. Ele estava lá, ele viu essas coisas acontecendo. E quando ele está falando de profecias, ele fala que nenhuma dessas profecias, nenhum desses escritos, nada disso aqui veio e surgiu de vontade humana. Foi o Espírito Santo que impulsionou os escritores a escrever tudo isso aqui, a olhar para o Antigo Testamento e interpretar ele e dar para nós a palavra de Deus. Então essa é a natureza da palavra de Deus. Ela é um escrito importantíssimo. Ele é um escrito confiável. É um escrito sagrado e a palavra de Deus para nós também. Tá, beleza. Então a Bíblia é confiável e a Bíblia precisa ser interpretada. Como nós fazemos isso? Como podemos fazer isso de uma maneira saudável, correta, que agrade a Deus? Bem, para isso nós vamos fazer a leitura de outro texto. Agora nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17. Diz assim lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui Paulo está passando algumas instruções para Timóteo, que era seu discípulo, e praticamente um filho muito amado, que estava cuidando da igreja de Éfeso. Paulo está passando algumas dessas instruções, e aqui no coração dessa carta ele passa como deve ser o amor de Timóteo pelas Escrituras Sagradas. Nesse momento ainda, praticamente e exclusivamente, só o Antigo Testamento. Mas esse texto facilmente pode se aplicar a toda a Bíblia que nós temos em mão hoje. Primeira coisa, nós já vimos que temos bons motivos para crer na Bíblia. E esse é o primeiro fundamento que deve ser lançado. Se você quer interpretar a Bíblia corretamente, você precisa acreditar nela. É necessário entender para crer, mas também é necessário crer para entender. Essa postura de falta de fé diante da Bíblia não vai levar a gente realmente a uma compreensão boa da palavra de Deus. Pessoas que olham para a Bíblia somente como um documento histórico antigo, elas não realmente podem ser tocadas pela palavra de Deus da maneira poderosa como nós que acreditamos e confiamos nela realmente somos. Então, quando nós buscamos a Bíblia, nós devemos ter a posição de ter um coração crédulo, disposto a acreditar. Esse é o primeiro ponto para uma boa interpretação bíblica. O segundo ponto é que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o nosso coração. Ele abre os nossos olhos para a mensagem. Ele nos torna capazes de crer nisso aqui tudo. O Espírito Santo é extremamente importante. Ele não somente faz todas essas coisas, mas ele também molda o nosso coração para aceitar a palavra de Deus. Mas aqui é importante colocar um ponto bem sério. Algumas pessoas acreditam que pelo simples fato de terem o Espírito Santo em sua vida, não é necessário nenhum estudo além, não é necessário praticar nenhum tipo de
a arte da interpretação, da hermenêutica, que não é necessário ler estudos e contextos históricos. Gente, não tem absolutamente nada a ver isso. Muito pelo contrário. O Espírito Santo, ele quer que a gente busque amar a Deus com toda a nossa inteligência, com toda a nossa mente. Nós devemos nos dedicar ao máximo para entender a palavra de Deus. Porque, afinal de contas, se ela é a palavra de Deus para nós, então nós deveríamos buscar ela como o alimento puro de Deus. Então, toda busca da palavra de Deus é importantíssima, deve ser aprofundada, deve ser feita com estudo. O Espírito Santo, ele não vai trazer uma revelação nesse sentido da Bíblia, além ou desvendar a mensagem do texto bíblico para nós, trazendo essa revelação de contexto. Não é essa a intenção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer nos moldar conforme o coração de Cristo, que está revelado na palavra de Deus. Vai nos convencer dessa palavra. Mas cabe a nós estudarmos e sermos pessoas dedicadas nesse estudo da palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente tem essa maneira de pensar que o Espírito Santo vai trazer a revelação do sentido do texto. Não, o Espírito Santo, ele quer fazer com que o sentido do texto transforme a sua vida. Essa é realmente a ação do Espírito Santo. Mas ele é extremamente importante na leitura da Bíblia. E em sequência disso, o terceiro ponto é que quando nós interpretamos a Bíblia, nós devemos ter um coração disposto a obedecer. Um coração duro diante da palavra de Deus não realmente absorve ela, não realmente entende ela como ela deveria ser entendida, não é capaz de ouvir a voz de Deus. Quando você lê a palavra e você pratica, você realmente começa a entender qual é o sentido daquela mensagem. Você começa a ser capaz de se identificar com os personagens das histórias, começa a entender quais são as lutas que a Bíblia fala, da jornada e da esperança. Se a Bíblia é simplesmente um livro distante que você lê como uma literatura simples, ela não é capaz de modificar a sua vida, mas você também não é capaz de entender ela. Então, por isso, nós devemos nos dedicar não somente na leitura e no estudo, mas na prática daquilo que a Bíblia nos ensina. E uma coisa bem importante que a Bíblia nos ensina é que nós devemos viver como igreja. Para que a gente possa ter uma boa interpretação bíblica, não basta fazer uma leitura bíblica no seu devocional em casa. A Bíblia, ela sempre vai contra essa prática individualizada da fé, de pessoas que vivem a fé de uma maneira completamente sozinhas, interpretam só por si mesmas. Não, a Bíblia sempre nos convida para que nós façamos a sua leitura, que a gente estude juntos, para que a gente também obedeça a ela juntos, como uma comunidade, como igreja. Então é necessário fazer parte da igreja, e parte ativa, para que a gente realmente interprete a Bíblia de uma maneira adequada. Por fim, o último ponto que nós devemos levar em consideração, e é o ponto mais técnico aqui, é que nós precisamos, então, usar os métodos adequados. Nós precisamos fazer igual para aquela mensagem de texto, que nós precisamos saber quem é o autor, descobrir quais são os contextos. Nós precisamos fazer essas coisas, acessar essas situações para que a gente possa entender bem qual é o texto, qual é o significado do texto bíblico, do significado único do texto bíblico. Então, para fazer essa atividade, para fazer essa busca dos sentidos, nós, especialmente nós aqui do Brasil, temos excelentes ferramentas. Nós temos bíblias de estudos, temos comentários bíblicos, dicionários bíblicos. Além disso, na nossa igreja nós dispomos de vários teólogos, várias pessoas que podem nos ajudar. Na internet está cheio de materiais e de pessoas também que estão ensinando muito da Bíblia. Então não falta realmente oportunidade de buscar e acessar esses contextos originais. É claro que tem textos que continuam difíceis de entender, mas não tem nada que realmente justifique o abandono do estudo desses métodos. Não, os métodos realmente nos ajudam a acessar esse contexto. Nós precisamos estudar a Bíblia com diligência. Bem, o último ponto da nossa aula aqui, que nós temos que falar, é como não interpretar a Bíblia. E essa talvez seja uma lição tão importante quanto a que diz sobre como interpretar a Bíblia. Nós precisamos evitar erros de interpretação, porque nós não queremos entender mal a palavra de Deus, nós queremos alcançar o significado do texto que Deus sempre quis que nós alcançássemos no texto. Então o que nós temos que evitar? Bem, a primeira coisa que nós devemos evitar é esse abuso do princípio da clareza. A gente entende, porque a Bíblia é a palavra de Deus para nós, ela vai ser sempre simples de se entender,
ela vai ser fácil, ela é direto ao ponto. Não, não é assim que funciona. Com certeza não é assim que funciona. Por que não é assim? Primeiro, os textos mais recentes da Bíblia já têm cerca de 2000 anos. Eles foram escritos em outra língua, em outra cultura, em tempos muito diferentes. Então só o fato de a gente ter que acessar esse contexto já é um trabalho que não torna a leitura muito simples em muitas vezes. Só que, além disso, tem muitas questões teológicas, questões de interpretação que são difíceis. Simplesmente são muitas vezes difíceis. O que o texto traz para nós, muitas vezes, são situações que geram grandes debates. E não é à toa que nós temos tantas denominações, tantas teologias e tantas maneiras de pensar da Bíblia, porque as pessoas têm batido a cabeça e muitas vezes não têm concordado em como interpretar a Bíblia. Ou seja, é uma questão complexa. É verdade que tem textos bíblicos que são simples de se entenderem. A Bíblia é muito clara quando ela fala sobre como Deus criou o mundo perfeito, como o pecado nos separou de Deus e nos condenou à morte, como a vinda e o sacrifício de Jesus foi necessário para pagar o preço pelo nosso pecado, e como Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou nós temos esperança, e por isso também nós esperamos a volta dele. Então tem questões, especialmente no que se trata da salvação, que são realmente muito simples de se entender na Bíblia, graças a Deus por isso. Mas quase praticamente qualquer outra questão, além dessa questão central, vai exigir bastante estudo e dedicação. E é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós nos reunimos como igreja, é para isso que nós nos dedicamos à escola bíblica, porque nós entendemos que essas questões são importantes. Deus colocou isso na Bíblia, a gente deve buscar entender. Então, não tem nada de simples, muitas vezes. Mas olhe para as outras ciências que explicam o mundo. Olhe para a matemática, para a química, para a biologia, para a física. Essas são matérias muito difíceis. E boa parte de nós não tem facilidade em lidar com elas. Mas olha, elas descrevem a realidade. A Bíblia também não descreve a realidade? Ela não é a revelação superior de Deus para nós? Por que a gente deveria esperar então que ela fosse tão simples assim? Isso não faz tanto sentido, né? Segundo uso que nós devemos evitar da Bíblia é usar ela como uma caixinha de promessas. Selecionar textos, afastar eles de seus contextos, só olhar para partes específicas da Bíblia e ignorar, então, o texto como um todo. Isso é um grande erro que nós podemos fazer. E muitas vezes nós somos culpados desse erro. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de recorte da Bíblia. Novamente, não faz sentido numa conversa com uma pessoa eu começar a picotar as mensagens dessa pessoa e dizer, então foi isso que você disse para mim. A pessoa vai reclamar, não, eu escrevi uma série de mensagens para você, um texto, por que você está pegando só pedacinhos recortados da minha palavra? Se isso não vale para uma conversa entre duas pessoas, por que a gente faz isso com a Bíblia? Não devemos agir dessa maneira. Outro erro que muitas vezes nós fazemos, e isso é algo que vai até nos tornar mais críticos quando nós ouvimos uma pregação, é a questão da alegorização. Alegorizar o texto. O que é alegorizar? Alegorizar é quando você atribui a uma história bíblica um significado que realmente não é o que está ali. Então nós olhamos para algumas histórias bíblicas e nós queremos dizer, então esse elemento significa outra coisa, todo esse texto aqui é para revelar uma realidade espiritual superior. Então tira o significado original do texto. Esse é um grande erro. Deixa eu dar um exemplo para você, deixa eu fazer uma alegoria. Então olhe para a história de Davi e Golias. Eu vou fazer a minha interpretação alegórica para você ver como que é fácil fazer uma interpretação dessas e como é um completo absurdo. Bem, nessa história, Davi, ele é o crente. Ele é temente a Deus e ele se vê em batalha espiritual. Quem é Golias? Golias, ele representa os desafios da vida, enviados pelo diabo para separar o homem da prosperidade de Deus. Aquele riachinho que Davi vai buscar as pedras é o Espírito Santo. E as 5 pedras que ele pega são a oração, o jejum, a palavra profética, a santidade e o dízimo fiel. Muito gospel, né? Só que completamente errado. Não é assim que nós interpretamos a Bíblia. Não é essa a intenção que o texto tem quando conta essa história. Uma interpretação assim do texto é errada. E nós devemos fugir de qualquer interpretação nesse sentido. Outra leitura que nós podemos fazer é uma leitura enviesada. Nós sempre chegamos diante da Bíblia tendo ideias e ideologias próprias.
Nós temos ideias sobre políticas, sobre alguns grupos da sociedade, sobre algumas maneiras de se pensar. Nós chegamos realmente com muitas ideias. E às vezes nós lemos a Bíblia procurando confirmações dessa nossa maneira de pensar. Mas faça um exercício consigo mesmo. Tente não ler a Bíblia assim. A Bíblia, na maior parte do tempo, ela confronta a gente. Ela nos leva a questionar essas maneiras de pensar. A Bíblia, ela quer renovar a nossa mente. Então nós devemos deixar com que ela faça isso. Então, em vez de a gente tentar buscar confirmar as nossas ideologias na Bíblia, vamos deixar com que a Bíblia transforme a nossa maneira de pensar. Esse é outro ponto que nós devemos tomar cuidado. Por fim, o último ponto que nós devemos ter cuidado é dizer que a Bíblia é difícil demais para entender. Ou que, como existem tantas interpretações, então talvez a gente não deveria se preocupar tanto em achar qual é a interpretação correta. Isso é o que a gente chama de subjetivismo, ou seja, é tudo subjetivo, depende da maneira como você pensa, do que você gosta mais. Você vai escolhendo a sua maneira de pensar e vai interpretando a Bíblia conforme o seu agrado. Porque afinal de contas não tem como confirmar qual ponto está certo ou não. Gente, isso é um grande erro também, ficar nessas conjecturas. Por quê? Esse erro geralmente ele é justificado quando a gente chega num ponto ou que a gente está frustrado com a dificuldade de interpretação bíblica, ou porque nós queremos justificar algum comportamento. E é aí que começa a morar o grande mal. Tá? É verdade, é que sim, existem partes da Bíblia que são difíceis de interpretar. Mas existem tantas outras partes que são claríssimas, fáceis de entender, que na verdade nós não gostamos porque elas confrontam a nossa maneira pecaminosa de viver. Gente, não é disso que se trata, esse subjetivismo, tá? A gente tem que fugir disso. A gente tem que buscar sempre crescer no entendimento bíblico. Tudo bem, hoje eu faço uma leitura bíblica, eu não sou capaz de compreender o texto 100%, eu vou continuar estudando, eu vou continuar lendo a Bíblia. A próxima vez que eu chegar nesse texto, o meu pré-entendimento vai ter crescido mais um pouquinho. Eu vou chegar mais perto do significado. O Espírito Santo vai me ajudando, vai trabalhando no meu coração. Eu vou estudando mais coisas, eu vou continuando no convívio com a igreja. Tudo isso vai sendo trabalhado em mim. Eu posso não saber exatamente naquele momento qual a interpretação do texto, mas eu nunca vou afirmar que qualquer interpretação é válida. Só existe uma interpretação válida. E eu vou me esforçar para buscar essa interpretação. Bem, esses são os principais pontos que nós devemos nos preocupar quando nós lemos a Bíblia. A Bíblia precisa ser interpretada assim como qualquer outro texto, como qualquer outra mensagem. A Bíblia é palavra de Deus, é inspirada por Deus e é confiável. Nós devemos acessar os métodos corretos e usar os contextos para que a gente chegue ao significado. E a gente deve sempre compreender que a Bíblia só tem um significado.